Se alguém pecar. Mensagem de Hayden Wilson Tozer, 1º de novembro de 1953. Agora, sendo esta uma manhã de comunhão, tem sido minha prática nos últimos anos não intrometer-me no serviço de comunhão com um longo sermão, mas tentar colocar a ênfase onde acredito que ela pertence adequadamente em uma manhã como esta, no serviço de comunhão em si. Então, eu quero apenas trazer uma meditação das Escrituras. No livro de João, o 1º capítulo, isto é, a primeira epístola de João, o 1º capítulo para o 2º, estas palavras familiares. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Aqui estão as palavras do odiador do pecado, João, cuja epístola está cheia de condenação a todo mal. E por nenhum esforço da imaginação pode-se dizer que João está desculpando o pecado. Mas João, junto com todos os outros escritores da Bíblia, era realista, e ele pegava as coisas como as encontrava e lidava com elas como eram, em vez de como ele gostaria de tê-las visto. E sua experiência com seres humanos, mesmo seres humanos redimidos, ensinou-lhe que nunca haveria um tempo em que não houvesse pelo menos uma possibilidade de pecado. Então, na inspiração do Espírito Santo, Ele aqui nos dá a verdade sobre isso. E se há algum momento em que devemos considerar isso, é no domingo de comunhão, quando participamos juntos do corpo e do sangue de nosso Senhor. Ele nos diz aqui que se andarmos na luz como nosso Senhor está na luz, temos comunhão uns com os outros. E os tradutores não sabem se esse outro significa com Deus ou com as pessoas. Acredito que significa com as pessoas. O nós é o antecedente, provavelmente nós, se andarmos na luz, o pronome nós. E então temos comunhão, uns com os outros, propriedade do nós. Mas também temos comunhão com Deus, como Ele nos diz anteriormente em sua epístola, e diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E então diz que Ele escreve esta epístola para que seus filhos, os filhos de Deus, não pequem, mas que se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. As grandes fábricas têm clínicas ou hospitais. Elas não colocam esses hospitais lá como um incentivo a acidentes ou doenças, mas conhecendo a humanidade, elas os colocam lá porque a experiência lhes ensinou que para tantas 100 pessoas trabalhando para elas em um dado momento, haverá uma certa porcentagem que se machucará ou precisará de atenção médica. Então elas têm seus hospitais por causa dos acidentes. Agora, no reino de Deus, esses versículos não estão aqui para encorajar o pecado, mas eles estão aqui como uma espécie de clínica espiritual que diz: cuidado e não peque. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Ele é Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E então ele acrescenta mais ou menos como entre parênteses, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Agora, eu li mais cedo na reunião desta manhã uma passagem do 4º capítulo de Levítico, e eu quero conectar o Antigo e o Novo Testamento aqui e mostrar
como o mesmo Espírito Santo os inspirou todos da mesma forma. Tenho certeza de que no 4º capítulo de Levítico foi providenciada para Israel esta clínica onde cristãos feridos judeus, no caso do Antigo Testamento, eram onde crentes que se envolveram em um acidente, onde congregações que se infectaram com o mal poderiam encontrar um remédio imediato e eficaz. Observe o que eles fizeram sobre o pecado no livro de Levítico no Antigo Testamento, conforme revelado no livro de Levítico. Diz que o Senhor falou a Moisés e lhe disse para dizer aos filhos de Israel: se uma alma pecar por ignorância contra qualquer um dos mandamentos do Senhor. Agora, não permita que a palavra por ignorância ali represente para você uma pessoa de olhos brilhantes e coração honesto que pecou, mas pecou acidentalmente ou por ignorância, como diz aqui. Pense antes que aqui está uma alma descuidada que negligenciou as Escrituras e negligenciou ouvir a palavra de Deus, e que seguiu mais ou menos seu próprio coração e pecou contra os mandamentos do Senhor a respeito de qualquer coisa que deva ser feita e não as fez. Há um remédio para esse homem. Diz mais tarde que a coisa se torna conhecida, isto é, quando sua consciência desperta para o fato de que ele pecou. Agora, ele divide Israel em 4 ou 5 categorias aqui. Ele diz: se os sacerdotes que são ungidos pecam. Agora eu queria que isso não estivesse aqui. Eu queria que não tivesse que estar aqui. Estou feliz que esteja, mas eu queria que não tivesse que estar aqui. Eu lembro que foi Santa Teresa que disse que ela sentia que era a menor de todas eles, porque ela se lembrava de ler sobre os grandes santos do passado, que assim que eles se converteram a Deus, isso acabou com seus pecados. E eles não mais entristeciam a Deus pecando. E ela disse: eu não posso dizer isso, eu não posso dizer isso. Eu tenho que admitir que entristeci a Deus depois que me converti, e isso me faz menor do que eles, ela disse. Uma maneira muito modesta, muito humilde de colocar isso. Mas eu acho que se a verdade fosse conhecida sobre qualquer um dos santos, a confissão de Santa Teresa seria a confissão deles também. Eu queria que fosse possível ungir a cabeça de um pregador para que ele nunca mais pecasse enquanto o mundo estiver de pé. Seria uma maneira muito conveniente de lidar com a coisa toda. Mas se fosse, então você não teria um homem diante de você. Você teria um autômato movido por polias, rodas e botões, moralmente incapaz de fazer o mal e, da mesma forma, moralmente incapaz de fazer o bem. Pois eu insisti aqui em minha pregação que se a vontade do homem não é livre para fazer o mal, ela não é livre para fazer o bem. Que a liberdade da vontade é necessária ao conceito de moralidade. Que se não somos livres para fazer o bem, então não somos livres para fazer o mal. E se não somos livres para fazer o mal, então não podemos fazer o bem na própria definição do termo. É por isso que nunca aceitei a doutrina de que nosso Senhor Jesus Cristo não poderia ter pecado. Se ele não pudesse ter pecado, então a tentação no deserto foi uma grande farsa e Deus foi parte dela. Certamente, como um ser humano, ele poderia ter pecado, mas que ele não pecaria foi o que o tornou o homem santo que ele foi. Então não é a incapacidade de pecar, mas é a falta de vontade de pecar que torna um homem santo. O homem santo não é aquele que não pode pecar. Um homem santo é aquele que não pecará. Um homem verdadeiro não é o homem que não pode falar. Ele é um homem que pode falar e pode mentir, mas não o fará. Um homem honesto não é um homem que está na prisão onde não pode ser desonesto. Um homem honesto é o homem que é livre para ser desonesto, mas não o fará. Então diz aqui que o pastor que é ungido, se ele pecar, e o pastor que está diante de você e ministra você em qualquer igreja, se esse homem de Deus, quero dizer, é claro, aqui é o ministro, mas esse homem foi especialmente separado para servir publicamente, e se ele não pudesse ter pecado, então ele nunca poderia ter entendido seu povo, nunca. Ele nunca poderia ter conhecido suas dificuldades e problemas. Um médico que nunca sentiu dor, nunca poderia simpatizar com um paciente.
Mas se os pastores pecam, e o que esse pastor deve fazer? Entrar em desânimo e tristeza e deitar e dizer que não sou como Wesley e Simpson e Agostinho, portanto desisto e desisto? Não, diz então que ele traga pelo seu pecado que cometeu um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. E ele trará o novilho para a porta do tabernáculo da congregação diante do Senhor e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e matará o novilho diante do Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação. O sacerdote porá um pouco do sangue sobre os chifres do altar e incenso aromático perante o Senhor que está no tabernáculo da congregação. E derramará todo o sangue do novilho na base do altar do holocausto que está à porta do tabernáculo da congregação. Agora, aí você tem expiação. Aí você tem Deus lidando em uma obra por dia, dia a dia, lidando e remediando. Você tem isso aqui. Então diz no 13º, e se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e a coisa for escondida dos olhos da assembleia, se houver pecado na assembleia em algum lugar, e nunca foi inventada uma palavra mais adorável do que a palavra assembleia. Ela foi tomada mais ou menos por uma ou duas pequenas denominações. E não a usamos muito, mas é uma palavra bonita. É a Assembleia dos Santos. E se toda a congregação de Israel pecou por ignorância, isto é, eles não sabem que está lá, e a coisa for escondida dos olhos da Assembleia, e eles fizerem algo que esta Assembleia fez, ou alguém nela contra o mandamento do Senhor, a respeito das coisas que devem ser feitas e são culpados, quando o pecado que eles pecaram contra ela é conhecido, então a congregação oferecerá um novilho e eles passarão pelo mesmo processo aqui como fizeram antes. E o sacerdote molhou o dedo em um pouco do sangue e o aspergiu 7 vezes diante do Senhor, mesmo diante do véu. E ele deve tirar toda a sua gordura e assim por diante. É uma explicação que não vou entrar. E o sacerdote fará uma expiação por eles e será perdoado. No versículo 22, fala sobre os governantes e diz: se algum governante pecou e fez algo contra o Senhor. Então no versículo 27, chega ao mais adorável de todos eles, sacerdote e governante. Essas palavras eu não levo muito a sério. Sacerdote, por causa de sua associação com o romanismo, e governante por causa de sua associação com espadas e coroas e conduta ditatorial. Mas isso eu gosto. E se qualquer uma das pessoas comuns pecar por ignorância, enquanto ele faz algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor sobre coisas que não devem ser feitas e é culpado, se o seu pecado que ele tinha cometido vem ao seu conhecimento, como o homem que foi para o país distante e finalmente caiu em si, antes ele tinha sido tão profundo pecador, mas agora ele caiu em si e reconhecendo veio ao seu conhecimento. E aqui estamos lidando com um povo comum. Eu amo o povo comum. Eu não amo necessariamente a feiura ou ignorância, nem a crueza, nem a vulgaridade. E se quando dizemos pessoas comuns queremos dizer as pessoas vulgares, as pessoas sujas, eu certamente não digo que eu gosto de estar entre pessoas comuns. Mas se quando dizemos pessoas comuns, queremos dizer pessoas como você e eu, que não são conhecidas muito longe no exterior e não têm grandes dons, e nós nunca entraremos provavelmente nos corredores da fama, ou muitos de nós em quem é quem, as pessoas simples que aspiram, mas nunca serão nomeadas cavaleiros e não ganharão o prêmio Pulitzer, nem o prêmio Nobel provavelmente, apenas aquela grande multidão de pessoas que Deus criou. Quando olhamos para um crisântemo em uma vitrine ou em um vaso, ficamos surpresos com a beleza dele. Mas Deus teve muita ajuda para fazer um crisântemo. As pessoas ajudaram nisso. E para pessoas simples, eu recomendo um campo de margaridas ou um campo de goldenrod, balançando sob o sol ameno do outono. Essas são flores comuns, as flores simples, as flores que custam tanto e exigem enfermeiras, atendentes, professores e alguém para estar sempre trabalhando nelas, manobrando-as, não valem muito a pena na minha opinião.
mas uma goldenrod não requer nada além do céu espaçoso de Deus acima e seu sol brilhante e um pequeno quarto. E ela balançará ali em toda a sua beleza. E as margaridas que florescem e as susans de olhos pretos que acenam, elas estarão lá, e estavam lá há 500.000 anos, e estarão lá por mais 500 ou 1.000 anos se o Senhor tardar e as coisas continuarem no tempo que virá. Elas não exigem muito lá, elas são as flores comuns. E eu acredito que há mais alegria em chegar a uma flor comum na primavera quando você mal está esperando por ela, do que em ir e pagar vários dólares bons por algumas flores que foram cuidadosamente cuidadas por horticultores. Agora, isso não é para falar contra flores bonitas, eu também gosto delas, mas às vezes eu acho que elas custam mais do que valem. Mas a flor comum não custa nada a você, a não ser um olho para vê-la, só isso. Só custa um olho para vê-la. Deus tem seus crisântemos, eu acho. Nós escrevemos as histórias dos grandes santos e eu sou um grande admirador e amante. Eu acho que talvez a longo prazo eu esteja mais em casa com as margaridas comuns de Deus do que com os grandes crisântemos cuidadosamente cultivados que são peças de exibição para os séculos. Não seria trágico se tivéssemos que dizer, agora Deus, nós temos apenas algumas pessoas no mundo, apenas algumas. Nós lhe daremos Paulo e Crisóstomo e Agostinho e Francisco, e lhe daremos Knox e Lutero e Wesley. E isso é tudo o que podemos reunir. Deus sorriria e diria, não, esses são meus crisântemos. Eles são os grandes companheiros que tinham de alguma forma mais potencial e eles estão bem, e eu estou feliz por eles. Mas eu não sou tão pobre por coisas espirituais que eu vou ter que me amarrar e dizer que não tenho outros. Contemple, olhe, uma companhia inumerável que nenhum homem pode numerar. A flor comum e acenando do campo e do prado, que de alguma forma cresceu e assentiu ao sol, e olhou para o céu e juntou a chuva e o orvalho, e amou a Deus por sua própria causa. Suas mãos podem ter sido sujas, e eles podem não ter conhecido todas as alusões eruditas do pregador hipererudito. E talvez eles não tenham diplomas em seu nome, mas há muitos deles, e eles têm sobre eles as marcas da família. A semelhança familiar está sobre eles. Eles pertencem a Deus. E talvez eles não tenham crescido em uma atmosfera onde pudessem se cultivar como os outros, mas eles eram verdadeiros em seus dias. Pessoas simples sobre as quais Gray escreve em sua elegia, o simples mudo desconhecido, e Milton e as pessoas simples que derramam sua fragrância no ar do deserto. Essa é a minha multidão. O tempo todo essa é minha multidão. Eu ando entre os grandes pregadores e falo um pouco com eles, e sento e converso com eles se quiserem, os grandes líderes e presidentes de faculdades e o resto deles. E se pudermos falar sobre Deus ou livros, ora, estamos em casa por um tempo, mas eu me afasto e acabo com algum açougueiro de Atlanta, ou algum carpinteiro de Detroit, ou algum seringueiro de Akron, ou maquinistas de Minneapolis, ou pequenos fazendeiros de Ottumwa. Eu me sinto mais em casa entre eles, porque eles são o povo simples de Deus, o povo comum de Deus, e há muito mais deles. Se você quer cultivar quantidade, cultive o povo simples, o povo comum. E se qualquer um do povo comum pecar por ignorância, diz o Espírito Santo, enquanto ele faz algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor sobre coisas que não devem ser feitas, e é culpado. Agora, aqui estamos nós esta manhã, e eu não sei, mas pode ser que alguns de nós, pessoas comuns, tenham pecado. E eu confio esta manhã que antes de recebermos o corpo e o sangue do Senhor, que isso venha ao nosso conhecimento, que não sejamos descuidados sobre isso, que isso venha ao nosso conhecimento. E se isso vier ao nosso conhecimento, e soubermos que pecamos um pouco contra qualquer um dos mandamentos do Senhor a respeito de coisas que não devem ser feitas e formos culpados, então o que faremos? Abaixar a cabeça, como o junco, e nos despedaçar e dizer, não posso ser um cristão. Não é possível, isso é muito difícil. O mundo está muito cheio de tentações,
Estou muito fraco, estou muito ocupado, não consigo chegar a lugar nenhum. Bem, você sabe o que deve fazer, irmão? Diz: deixe-o trazer sua oferta. Deixe-o trazer sua oferta. Essa oferta já foi feita. Não significa trazer seu dinheiro. Não, não, eu não te enganaria assim. Que Deus te ajude. Eu viveria de aveia em flocos o resto da minha vida antes de identificar dar à igreja com isso. Guarde seu dinheiro, mas traga sua oferta. E qual é sua oferta? Sua oferta já foi feita. O cabrito, ou um novilho, ou um cordeiro. E ele porá a mão sobre a cabeça de sua oferta pelo pecado e matará a oferta pelo pecado no lugar do holocausto. Você não deve desistir. Você não deve desistir e dizer que não adianta. Eu sou pior do que outras pessoas. Não, você não é. Somos apenas pessoas comuns de Deus. Acreditamos em seu Filho. Mas talvez só agora esteja percebendo que você pecou um pouco e é culpado. Bem, eu repito e exorto, não se deite e desista. Quando você cair no gelo, não fique deitado lá. Você se arrasta, parece um pouco envergonhado e se levanta e tira a poeira da neve e vai em frente. E se você está tão gravemente ferido, você pode se levantar se alguém o ajudar. E é isso que Paulo quis dizer no 6º capítulo de Gálatas, quando ele disse que se houvesse alguém que estivesse ferido em uma articulação, eu usei a palavra fora da articulação, pois é isso que realmente é, tanto que eu esqueci como a versão King James a chama. Mas se houver alguém que pecou, você sabe, então carregue as cargas uns dos outros. E se alguém for surpreendido em uma falta, vocês que são espirituais, restaurem esse tal. Isso significa fora da articulação como um osso. Se você apenas se machucar, você pode se levantar e ir embora por conta própria, mas se o osso quebrar ou sair da articulação, você precisa de ajuda. É por isso que a Escritura diz que deixe as outras pessoas orarem e o ajudarem. Mas para você, não fique aí. Pelo menos peça ajuda, e então traga seu cordeiro, traga sua oferta. Não haverá outra senão a oferta que já se tornou para sempre eficaz. Nem todo o sangue de animais mortos no altar judeu poderia dar paz à consciência culpada nem tirar sua mancha. Mas Cristo, o Cordeiro Celestial, tira todos os nossos pecados. Ele sacrifica um sangue mais rico e um nome mais nobre do que eles. Então, não é o judeu que deve sair e encontrar um cordeiro. O cordeiro já foi oferecido, mas o judeu do Antigo Testamento, ele tinha que trazer um cordeiro. Para o cristão no Novo Testamento, o cordeiro já foi oferecido. Mas você só tem que colocar sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Minha fé colocaria sua mão sobre aquela querida cabeça tua. Por quê? O que isso significa? Significa identificação. No Novo Testamento, muito se fala sobre a imposição de mãos. Era um símbolo de identificação e união. E quando colocamos nossas mãos sobre a cabeça da oferta lá no Antigo Testamento, eles fizeram isso para se identificarem com a oferta. E o homem comum que havia pecado estava dizendo: ó Deus, eu mereço morrer. Através do mistério da expiação, eu vou viver e este cordeiro vai morrer. Mas eu coloco minha mão sobre sua cabeça e confesso meu pecado. Meus pecados sairão de mim para o cordeiro, por assim dizer. E então, ao matar o cordeiro, Deus está dizendo: é assim que estou dizendo a vocês que há um cordeiro vindo em algum momento que não apenas simbolicamente tirará o pecado, mas realmente tirará o pecado, porque seu sangue será mais rico e seu nome será mais nobre. Então agora olhamos para trás e colocamos nossas mãos sobre aquela cabeça. Todos os pecados do mundo morreram naquele dia quando ele morreu. E todos os pecados do governante e dos sacerdotes e do povo comum, todos foram apagados da face de Deus se apenas nos identificarmos com Ele pela fé. Creia nele esta manhã. Ouse acreditar no sacrifício. Ouse acreditar no sangue. Você pode ser limpo esta manhã, completamente limpo. Não importa como você entrou, você pode ser completamente limpo. O homem comum que pecou
entrou com pecado em seu coração, mas ele colocou a mão na cabeça do cordeiro. Eles o mataram e aspergiram seu sangue e ele saiu completamente limpo. Você pode fazer o mesmo esta manhã. Então não deixe que o desânimo, a melancolia e o pessimismo inato o desgastem, o derrubem e o derrotem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Às vezes, quando estou sozinho com minha Bíblia, ajoelho-me e vou ao capítulo 53 de Isaías, e para cada pronome há meus 3 nomes. Parece bobo e se você me ouvisse, você se perguntaria se eu estava certo em minha mente, mas eu estou. Eu sei o que estou fazendo. Certamente ele suportou nossas dores. Aí está seu pronome, nosso. Eu coloquei meus 3 nomes e li em voz alta. E carregou nossas tristezas, e eu coloquei meus nomes. E ele foi ferido por nossas transgressões, e eu coloquei meus nomes. E ele foi ferido por nossas, e eu coloquei meu nome. E isso é colocar sua mão na cabeça do sacrifício e se identificar com o Cordeiro. Você pode fazer isto esta manhã. Nem o homem mais santo em toda esta vasta terra tem mais direito ao cálice e ao pão do que você esta manhã, se você colocar sua mão no sacrifício e lá confessar seu pecado, pois o valor do Cordeiro será o seu valor e os méritos do sangue serão seus méritos e os direitos do Santo Salvador serão seus direitos. Nenhum homem, por mais que jejue e ore, por mais santo que viva, tem mais direito do que você, o povo comum de Deus, você e eu. Não faça pretensões e não peça nenhum grande lugar ao sol, apenas o direito de viver e florescer entre os de Deus no prado de Deus entre os outros, como nós, sempre olhando para o Senhor. Deixe que um homem examine a si mesmo, isso é tudo. Apenas certifique-se de não fazer nada descuidadamente. E certifique-se, acima de tudo, de não fazer nada cinicamente ou em descrença. O que quer que você faça, faça-o reverentemente e mansamente, e seu coração dará valor, pela graça de Deus, ao seu ato, e o sangue precioso cobrirá, e Deus fortalecerá seu espírito e sua mente. Amém.